E aí, eu estou aqui hoje para explicar para vocês o que é a medicina com plantas. As plantas na medicina popular e nos rituais afro-brasileiros. O presente trabalho trata de uma contribuição aos estudos que envolvem as plantas empregadas na medicina popular ou tradicional e em rituais de religiões de origem e influência africana no Brasil, sob a ótica da etnobotânica. Ou mesmo procura destacar aspectos históricos e religiosos de diferentes influências, assim como colocar em discussão o papel sacral e terapêutico desempenhado por elas, tendo em vista o valor simbólico atribuído às mesmas pelos grupos nos ambientes estudados e as atividades biológicas relacionadas aos princípios ativos que as plantas empregadas encerram. As plantas medicinais e a medicina popular. A medicina popular poderá ser entendida como um corpo de conhecimentos e práticas medicinais, que se desenvolve numa dinâmica própria, com base no conhecimento empírico, segundo o contexto sociocultural e econômico em que se insere. Trata-se de uma medicina sincrética, que envolve componentes herdados da medicina dos antepassados, que vão sendo reinterpretados e adequados às realidades do presente, somadas a elementos resultantes de diferentes influências. Desta forma, a medicina popular vai sofrendo mudanças, cujos fatores determinantes devem-se principalmente às influências dos meios de comunicação de massa e da coexistência e interinfluência na mesma sociedade do sistema médico oficial e do sistema médico popular, favorecendo também a urbanização da medicina rural. Podemos observar no Brasil a aproximação da medicina popular com os mais diferentes sistemas de crenças. Então, a colonização portuguesa nos primeiros séculos, ou seja, 16 e 17, deixou profundas marcas nas práticas médicas populares do Brasil de hoje. A medicina era exercida pelos físicos, cirurgiões e barbeiros, como eram denominados aqueles que sabiam curar e sangrar. Exerciam também essas tarefas os padres da Companhia de Jesus, pois tinham noções de primeiros socorros médicos e conheciam botânica. Embora tivessem vindo com a incumbência precípua de desempenhar o trabalho de catequese junto aos indígenas, esses profissionais praticavam uma medicina impregnada de espírito de religiosidade, marcada pela fé cristã, tal como era em Portugal, onde a medicina era ensinada nos conventos e onde também os livros médicos eram escritos. Muitos daqueles médicos vieram voluntariamente para o Brasil devido à sua ascendência judaica e chegaram como cristãos novos, pois era comum aderirem à vida religiosa dos mosteiros, a fim de se proteger da Inquisição. Porém, esses médicos tinham ideais religiosos que contrariavam o pensamento da Igreja Católica. Enquanto esta admitia que a doença era castigo divino e que o homem não podia intervir nos desígnios de Deus, sem autorização prévia dos clérigos, os médicos judeus julgavam que a arte de curar era dom divino, sendo pois dever religioso curar os doentes. As plantas e as religiões afro-brasileiras. Com a chegada ao Brasil dos primeiros africanos de origem banto, oriundos de regiões localizadas abaixo do Equador, começaram os contatos destes com os indígenas, que foram passando seus conhecimentos sobre as plantas nativas e os papéis que as mesmas desempenhavam em seus rituais religiosos e de cura. A partir daí, os negros passaram a usá-las também em suas reuniões religiosas. E tal a importância das plantas nesses sistemas de crença, que sem elas, certamente, tais religiões não existiriam. Ossain é a divindade das plantas medicinais e litúrgicas. Sua importância é fundamental, pois nenhuma cerimônia pode ser feita sem a sua presença, sendo ele o detentor do Azé, poder, imprescindível até mesmo aos próprios deuses. O nome das plantas e a sua utilização
e as palavras Ofo, cuja força desperta seus poderes. São os elementos mais secretos do ritual no culto dos deuses iorubás. As plantas estão presentes nas preparações de amasses, banhos de defesa, de limpeza, de purificação, nas preparações de comidas, bebidas e remédios, nas cremações em incensórios, cachimbos, charutos e cigarros. As plantas com poderes inebriantes presentes nas práticas religiosas permitem os estados de desligamento desejados pelos fiéis, de forma a permitir-lhes uma entrega absoluta aos seus deuses. A ação psicoativa de determinadas plantas já foi objeto de estudos de vários estudiosos como Bastide. Quando se refere à preparação da cabeça do fiel nos ritos de iniciação em candomblés, onde entre as plantas empregadas estava a maconha, cannabis sativa, acrescentando que o êxtase depois do banho é tão forte que era necessário mudar a composição das ervas a fim de aumentar ou diminuir a intensidade do transe. Todavia, a ação psicoativa da maconha, no caso citado, foge de qualquer avaliação, visto que, não sendo fumada nem ingerida, desconhece-se seu efeito tópico através de banho. Nos rituais que envolvem cura de males, físicos e espirituais, a fim de que possamos compreendê-las, é importante que as atenções se voltem para todos os elementos de que compõem os processos de cura e tentar compreender a rede de interrelação e os processos interativos de que se estabelecem, e em perfeita coerência como a cosmovisão médica dos integrantes, tanto pacientes como aqueles que participam dos rituais. Seria uma visão holística dessa realidade. E aí, voltei só para agradecer a todos que conseguiram ver até o fim. Obrigado. Até mais.